Olá, Marracida. Olá, Marilena. Respondem para mim, vocês estão me ouvindo? Tá dando para entender? Tá me escutando? Responde para mim aí, sogra. Ou Maracida. Só colocar aqui o título para a gente começar. Boa noite para quem já está por aqui. Então hoje vamos falar da síndrome do Hulk. Conhece alguém com a síndrome do Hulk? Diga lá se vocês conhecem alguém com síndrome do Hulk. Tá me ouvindo? Maracida? Sogra, responde aí. Sim, vai lá no comentário. Tudo bem, tá? Que bom. Boa noite. Boa noite, Sérgio Terra Nova. Gratidão por adentrar. Vamos falar hoje da síndrome que caracteriza o transtorno intermitente explosivo. O que será isso, hein? Bom, como passou o aniversário, aproveitando que a minha sogra está aqui, vamos mandar parabéns de novo para Mila. Comemoramos domingo, mas não vale ainda ressaltar, né? Que dentro do mês de setembro, mais uma primavera chegou, mais um ano de experiência. E para todos aqueles que fazem aniversário agora em setembro, eu parabenizo mais esse ano de experiência. E é isso. Muito feliz por estar aqui. Você que chegou agora, vai lá no aviãozinho, compartilha a live, chama a gente para essa live, porque vai elucidar muita gente. Eu creio que tem alguém que conhece quem é aquela pessoa que explode, às vezes com facilidade, que é o que a gente vai falar. Nós já falamos na live anterior da síndrome do Peter Pan, que é aquele adulto que não quer amadurecer e também tem problemas, assim como a síndrome do Hulk, com a frustração. Não aprendeu a conviver com essa frustração. E a anterior também tem a ver com isso, que foi a penúltima live, né? Foi sobre a síndrome da boazinha. Aquela pessoa também que tem problemas de não conseguir vencer essa frustração e tá sempre querendo agradar. Essas três síndromes têm muito a ver com a frustração. Olá, Paulinha! Olá, menino Magal! Gratidão por adentrar. Então, inclusive a Paulinha que indicou a síndrome da boazinha, né, Paulinha? Pra gente falar, que ela queria saber mais a respeito. E foi ótimo, porque eu peguei o gancho e já peguei a síndrome de Peter Pan e de quebra agora a síndrome do Hulk. Gratidão por muitos coraçõezinhos. Inclusive, gente, vou falar agora no começo, mas também vou falar mais do meio pro fim. Eu descobri que quando eu baixo o vídeo e deixo lá no Instagram, quando vocês vão lá, escrevem alguma coisa, gostou, não sei, o Instagram entende que a live foi pertinente, as pessoas gostaram, e aí ela começa a divulgar para mais gente. E eu também comecei ontem um novo desafio, deixa eu falar para vocês. Montei um canal no YouTube. Por quê? Não comecei aqui no Instagram e lá no YouTube, porque é um desafio, né? A pessoa precisa entender como é que funciona, né? Então eu montei esse canal e todos os vídeos que eu já postei aqui no Instagram, eu estou puxando lá pro YouTube, porque tem pessoas de lá também, né, que vão querer saber um pouquinho mais. Só que eu fui colocar o meu nome, né, que é Larissa Maciel Começa, tudo indica aquela atriz, eu não sei se vocês conhecem aquela atriz, principalmente ela tá muito na Record, ela chama também Larissa Maciel. E quando... Olá, Elianara, gratidão, minha prima querida. Eu fui colocar lá no YouTube o nome de Larissa Maciel e só aparecia a atriz.
E aí eu falei assim, gente, como que eu vou fazer para diferenciar, né? Porque eu nada a ver com ela. Ela é ruiva, atriz, mas também parece que tem muitos seguidores lá. Então, eu vou depois colocar um link para vocês saberem mais, mas eu gostaria que todos que estão aqui me seguissem também lá no YouTube. Agora, eu vou começar no Instagram, mas vou puxar os vídeos para lá. Mas para o futuro próximo, vou fazer nas duas redes sociais, porque mais gente tem que saber de tantos assuntos que são pertinentes a essas feridas emocionais. Lá no YouTube, você que está entrando agora, Anaíse, montei um canal lá no YouTube. Vai ser, todos os vídeos vão ser puxados do Instagram para lá. E lá eu coloquei assim, chama Metamorfose Emocional, o underline Larissa Magalhães, Larissa com maiúsculo, Maciel com maiúsculo. Então, quando você for me procurar lá, eu gostaria muito que todos que estão aqui me seguissem também lá. Eu iniciei ontem, abri esse canal ontem, então tá começando do zero lá. Eu ainda tô aprendendo a mexer, mas é Metamorfose Emocional, hashtag Larissa Maciel. Olá, Rose! Tudo bem, minha lindona? Então, comecei esse canal lá no YouTube para trazer mais gente, para curar essas feridas emocionais. Quanto mais gente atingir, melhor. E todos que... Aqui, ó, estou aprendendo muito com essa lição. A Paulinha colocou... A Paulinha foi quem me indicou a falar Síndrome da Boazinha. Então, eu montei esse canal. Por que metamorfose? Porque nós somos um misto de muitas emoções. Quando eu era uma criança, eu tinha emoções e comecei ali as minhas feridas emocionais, né? Os meus calos, os meus vícios, as minhas crenças limitantes. E a partir do momento da adolescência, da primeira fase aí de adulta, e a partir dos meus 45 anos, eu falo que eu não tenho problema nenhum de falar da minha idade, porque a cada ano eu vejo que eu amadureço mais no meu processo emocional, mental e espiritual. Então, é isso. Você que está chegando agora, qual o nome do canal mesmo? Chama-se, Anaíse, ó, Metamorfose, porque tem a ver com borboleta. A borboleta vira uma lagarta, né? Ela é uma lagarta para depois virar uma borboleta, né? Ascendendo aí da sua fase mais primitiva à bela borboleta. Então chama Metamorfose Emocional, underline, né? Que é esse aqui, Larissa Maciel. Vão lá, eu vou gostar muito que vocês curtem, se inscrevam no canal e em breve eu vou estar também passando para lá, para mais gente seguir, mais... o meu propósito enquanto terapeuta integrativa é integrar tudo o que eu sei, ajudar as pessoas que me procuram, mas também compartilhar informação. Porque informação para mim, ela é só mais uma informação. Como eu sempre gostei de compartilhar, você começa aí no seu processo, na sua casa, seu processo de autocura. Porque todos nós, a partir do momento que eu me conheço, que eu sei os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, eu consigo entender de onde vêm as minhas feridas. E assim, promover lógico que com ajuda é mais fácil, estou eu aqui para te ajudar, mas todas as pessoas que olharam para dentro, principalmente para dentro, para suas feridas e começaram a entendê-las, questioná-las, e o que eu venho falando aí em várias lives, o que você comprou do seu pai, o que você comprou da sua mãe, o que você comprou dos seus familiares, o que é comprar? É entender que aquilo faz parte da história sua, porque você viveu com essas pessoas, seus familiares, mas que muitas coisas eram os medos, eram as crenças do seu pai, da sua mãe, dos seus familiares, e que você acha que isso faz parte de você. Quando eu me conheço, eu vejo, não, aquilo é da minha mãe, entendi, foi muito bom para eu aprender, mas eu agora escolho, faço outras escolhas. E isso é desfazer dessa compra e entender quem eu sou, entendeu? Então, começando, você que vai ver esse vídeo depois, eu sempre começo falando um pouquinho de mim.
E falando também de uma história, de um conto, para a gente refletir a partir disso. Então eu vou começar primeiro com a história e depois eu falo um pouquinho sobre mim. Diz que certa vez tinha um monge e ele decidiu o quê? Meditar sozinho. Ele queria, né, esse processo de autoconhecimento. Então ele foi para longe do mosteiro, porque ali ele não conseguia se conectar. Ele pegou um barco, foi no meio de um lago, fechou os olhos no meio do lago e começou ali a meditar, entrando em contato com sua essência, com tudo aquilo que ele precisava moldar, né, para evoluir enquanto monge. E ele, nesse processo ali de profunda meditação no meio do lago, de repente bate um barco com ele, ele meio que sacode, né, tem aquele solavanco, e ele com os olhos fechados ainda remoendo a raiva e pensando ao mesmo tempo, né, quem foi que bateu no barco e tirou a minha paz? Quem foi esse que tirou do meu momento de meditação? Olá, Kênia Pimenta. E nesse meio de inteirinho aí, no meio, ainda com os olhos fechados, o monge pensou: quem foi que tirou a minha paz, a minha meditação? Quando ele abriu os olhos, era um barco vazio que veio à deriva, possivelmente saiu da costa, né? Porque não foi amarrado o suficiente, e veio à deriva e entrou em choque com o barco do monge. E o que ele veio e surpreendeu ao perceber que esse barco estava vazio, né? E o que ele viu? Naquele momento, o monge alcançou a autorrealização e entendeu que a raiva estava apenas dentro dele. Ele simplesmente precisou de uma batida, de um objeto externo para provocá-la. Depois, todas as vezes que ele encontrava com alguém que gerava, né, esse sentimento de raiva, o que ele falava para si mesmo? É apenas um barco vazio. Então tem tudo a ver com a live de hoje, porque nós vamos falar de quê? Síndrome de Hulk. O Hulk todo mundo sabe, que é aquele bichão grande que com a ira, com a raiva, ele se transforma de um simples humano para uma coisa grande, capaz de destruir, de quebrar tudo, né? de movimentar com essa raiva a sua transformação. Também chamada, a síndrome de Hulk, de transtorno explosivo intermitente. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. De onde vem essa raiva? Essa raiva não é sua? Que qualquer pessoa, objeto, externa a ela? E aí é que está o grande barato. Eu ter o autocontrole desta raiva. Difícil, hein? Para quem é explosivo, isso é um desafio entanto. Então vamos lá, fazendo um breve relato, porque muitas pessoas vão ver essa live depois, que ela vai ficar gravada como sempre. Eu estou, Larissa, há mais de 20 anos, sendo enfermeira com algumas pós em diferentes locais, inclusive que eu passei, né? Eu fiz desde a área de saúde, a área também tem um pós em estética. E no meu percurso fui em várias áreas dos hospitais, UTI, pronto-socorro, clínica médica, cirúrgica. Também ministrei aula para acadêmicos de enfermagem, técnicos de enfermagem. Olá, Mauricélia, gratidão, lindona. Gente, Mauricélia trabalhou comigo, olha aí, que gracinha. E numa dessas, eu também trabalhei em home care, fui para PSF. E nesse inteirinho, eu descobri a arte do cuidar era muito mais do que um simples procedimento. Já aí, comecei, Maricélia tá aí, sabe que eu conversava pra caramba com os clientes, né, os pacientes, os familiares, com a equipe, sempre fui muito de conversar, sempre fui muito comunicativa. Ali eu já estava burlando essa terapeuta integrativa que eu me tornei. Que, lógico, que não foi do dia para a noite.
Eu falo que quando você também tem as suas dores, que no meu foi o caso, o que? Foi a morte da minha mãe, me levou lá no meu limbo, sabe, aquele processo de por que eu não ajudei a minha mãe, e fui entrando nesse mundo de depressão, de procura de porquês, né? Foi aí que renasceu a terapeuta, que já estava lá dentro. E fui em busca de vários cursos e me apaixonei pela arte de curar, porque eu agreguei o que eu sabia do físico e vi naquela época, com as perguntas que eu já fazia, que todo mal físico, seja ele disfunção, ele está ligado no âmbito emocional. Para eu adoecer fisicamente, eu tenho que adoecer mentalmente e emocionalmente. Então, foi nesse fundo do poço que eu me encontrei em várias técnicas maravilhosas e descobri que, agregando informações, eu poderia ajudar mais pessoas. E aí nasceu o meu propósito de vida, que eu já, desde então, já praticava, e esse amor, né, por entender aonde que dói você, por que dói você. É algo que, para quem está na área, entende o que é você, um cliente falar para você, você não está entendendo o que você mudou na minha vida, o que você ressignificou, como que você conseguiu enxergar algo que eu não enxergava. E tem várias técnicas, o Theta Healing, a constelação, gente, a constelação é uma das técnicas maravilhosas, PNL, que eu reprogramo, desprogramo, né, aquilo que eu posso com crenças limitantes, enfim. Nesse universo, me tornei terapeuta e nessa busca constante venho aqui trazer um pouquinho do que eu estudo, porque eu amo estudar. É um prazer vir trazer novos conhecimentos, porque aí, da onde você está, eu tô te ajudando na sua autocura. Então vamos para a nossa live, né? Você que está aí, vai lá no aviãozinho, mande, compartilhe. Eu gosto de coraçãozinho, se você quiser me mandar beijinhos, aceninhos, eu também gosto, porque assim o Instagram entende que essa live vocês estão gostando, estão achando interessante o tema. Eu aceito coração. Gente, eu dei a deixa, ninguém vai me dar corações aí? Não é possível. Vamos lá. Já estou aguardando, viu, os corações, gente. Então vamos lá. Síndrome do Hulk, todo mundo sabe que é aquele grandão que explode, por isso tem a ver com o transtorno explosivo intermitente. O que é esse negócio? É caracterizado porque a pessoa, ela não consegue controlar esses ataques de fúria. E geralmente esses ataques, eles são desproporcionais aos fatos que causaram. Por exemplo, quebrou alguma coisa, a pessoa explode. Trânsito caótico, alguém fecha, a pessoa explode. Entende? O ataque dele de fúria, dela de fúria, é desproporcional ao que causou. Esse transtorno explosivo intermitente está dentro do controle de quê? De impulsos. São vários sinais e características que estão dentro de pessoas que são impulsivas. Essa pessoa que é agressiva, ela geralmente traz para si, de dentro para fora, aquela raiva, aquela fúria, que a gente vai falar que tem a ver com frustração. E essa pessoa não é aquela pessoa assim que ela acha que vai agredir. Por exemplo, alguém te faz alguma coisa, aí você fala assim, quando eu aparecer com aquela pessoa, eu vou falar isso. As coisas que ele vai ouvir, você não sabe, eu planejo esse ataque. Não, essa pessoa não é assim, ela não planeja esse ataque de fúria, de agressividade, que a gente vai falar mais pra frente, eu vou te falar. Eu vou pincelar um pouquinho para você entender o que é raiva. Depois de eu pincelar, eu vou te dar as características de uma pessoa que pode desencadear a raiva, fatores, né, que podem desencadear a raiva. Depois eu vou explicar
Que fatores são esses que levam a pessoa a ter esse diagnóstico de transtorno explosivo intermitente? Tem características, não são aleatórias, tem características. Depois de eu te explanar sobre isso, a gente vai falar algumas dicas para você entender, para controlar ou tentar controlar, porque é um processo. Se eu sou explosivo, eu não sou explosivo hoje. Eu posso ter começado isso lá atrás, guardando mini raivas, geralmente dos pais, como a gente respeita e gera, né, esse respeito pelos pais, a gente não explode. Mas quando eu viro adulto, eu começo a explodir com tudo e com todos. Então, essa pessoa, ela não premedita esses ataques de fúria. Entende? Então, olá Irene querida, gratidão por adentrar. Coloca aí, Irene, o seu tema do que você vai falar na live amanhã. Pessoal, a Irene, hipnoterapeuta, minha amiga e terapeuta predileta. Então, eu estava falando aqui, Irene, que essa pessoa que tem a síndrome do Hulk, ela não premedita, ela não pensa. Se, por exemplo, a pessoa te passou raiva, você fala assim, a próxima vez que eu vi, se ele falar tal coisa, ou se ela falar, eu desço um murro. Não, essa pessoa não é assim. Essa síndrome, ela é causada pelo esse impulso que gera essa raiva e essa fúria que ela explode mesmo. E todas as vezes que ela explode, tem prejuízos nos relacionamentos. Quem mais sente são os familiares, os filhos, né? A esposa, o esposo, é uma pessoa que tem esse ataque. Quem está mais perto, os pais que estão perto, os amigos que são mais de casa, mas também ela pode ter essa explosão no trabalho. Eu vi um vídeo que tem um cara que ele explodiu porque o time dele perdeu, ele quebrou a televisão. Olá, Sandra querida, a Irene vai falar amanhã sobre como a hipnose pode ajudar na autoestima e amor próprio. Beleza de tema, hein, amiga? Gente, vocês que me seguem, segue Irene também. E, dando continuidade, essa pessoa... Você não é essa pessoa não, Irene? Tá, legal. Essa pessoa, ela traz prejuízos nos relacionamentos familiares, no trabalho, com os amigos, mas também na realização dos sonhos. Porque imagine, eu quebro alguma coisa minha nesse ataque de fúria, cada vez mais isso traz prejuízos, às vezes afasta as pessoas, essa fúria atrapalha em diversas áreas. Existem relatos que pode ser, não estou afirmando, que começa a partir dos 6 anos, que a gente vai falar lá nas características, que tem a ver sim, que pode começar aí na sua infância, entende? Então, para explicar sobre a síndrome do Hulk, nada mais que eu explicar o que é a raiva. Todo mundo sabe que é a raiva, a diferença de raiva, de fúria, de uma simples irritabilidade, de ser frustrado. Existem nuances de intensidade. Quando eu tenho uma fúria, essa intensidade é muito forte. E começou aonde a gente entende que é um dos 7 pecados capitais, porque a ira, todas as características e nuances dessa ira está inclusa a raiva, a fúria, a frustração, a irritabilidade. Então todo mundo pensa que a raiva ela é algo só negativa. Não, lê do engano. A raiva ela é um grande propulsor. Porque às vezes você está no marasmo sem fazer e deixar de fazer as coisas. Quando você tem raiva, você pega e faz. Então, ela não é um pecado, a meu ver. Apesar que existe, né, que ela é um dos pecados. Quando ela é usada de forma positiva para evoluir, para eu entender, para mexer com o meu autocontrole, sim, ela é salutar. Essa raiva, ela é bem menos intensa do que a fúria, lógico. A irritabilidade ainda é mais. A frustração e a decepção é menos ainda essa intensidade. Só que todas estão ligadas em energias. Quando você vai lá na escala de de Hawkins, a ira não, a fúria, a raiva tá ali embaixo, são vibrações que te sugam muito. Você pode olhar que toda vez que você tem um ataque de raiva,
Todas as vezes que você tem um ataque de raiva, às vezes você fica esgotado energeticamente. Gratidão, Kátia Verônica, por adentrar. Então, para que servem essas emoções? Tem que ter um serviço, né? Tem que ter um propósito. Elas são grandes alarmes, são sensores do corpo que nos controlam e são disparados para servir de um aviso, um sinal que alguma coisa ou está errada, ou sugerir que você haja diferente. Então, é o que eu falei, a raiva, ela tem um lado positivo, porque às vezes você age de certa forma, alguém te faz alguma coisa, isso te gera uma ação diferente, de mudança, de evolução, depende como você entende isso, porque você, assim como lá no começo, quando eu falei do conto, que o monge estava ali meditando, e esse monge meditando, com os olhos fechados, o barco bateu e ele pensando que era alguém que estava implicando. E na verdade, o barco estava à deriva, só coincidiu. E ele viu que a raiva está dentro dele. Então é você que tem que se controlar. É você que tem que mostrar esse autocontrole. A raiva, como eu já falei, é um alarme para você agir, certo? E ela também indica o quê? Que você tem uma ameaça, por exemplo. Que você tem uma ameaça. Por exemplo, quando você está no trânsito, aí teve uma fechada. Aí nessa fechada, você tinha uma ameaça iminente, né? Nessa colisão, te indicou, sinalizou isso. Mas também ela pode indicar a frustração. A frustração, por exemplo, de você ser traída. Aqui a Sandra colocou. Boa noite. Ontem um cara estava batendo na esposa na frente do filho de 5 anos no meu portão. Eu saí, interferi e saí os vizinhos, uns 8 homens para bater no cara, mas a esposa o defendeu. Olha só, a gente pode falar sobre isso, viu? Tem muitas mulheres que são agredidas, mas quando alguém toma partido dela, ela sempre defende os homens. Mas essa criança pode, que é o que eu vou falar de características, desenvolver essa síndrome quando virar adulta, porque ela cresceu num ambiente hostil, extremamente agressivo, e aí o filho lá na frente vira um pitbullzinho e o pai fala assim, não sei por que esse menino é assim. Por quê? Porque ele aprendeu essa agressividade com o pai. Então, a pessoa que é frustrada, alguém, uma amiga desaponta, essa pessoa também sinaliza o quê? Sinaliza que esta frustração, eu não consigo viver com essa frustração. Mas também pode ser assim, ó, alguém te prometeu, vamos supor que você tinha um encontro com alguém aí, e essa pessoa te prometeu, e essa pessoa, uma amiga, ia te encontrar, e não cumpre, e não dá a mínima satisfação. O que isso pode acarretar? Pode acarretar para você também se sentir injustiçada por essa pessoa, porque ela nem deu moral para dizer que você estava ali esperando ela, e ela nem falou assim, olha, eu não vou poder ir para desmarcar esse encontro. Então essa interrupção da ação dessa pessoa de não ter te avisado, ou gerar um outro plano, né, para você não ter que se deslocar até lá, você às vezes se sente injustiçado, e aí desencadeia esse processo seu de raiva, porque na minha cabeça, né, essa pessoa que foi pro encontro, ela tinha que ter pelo menos me avisado. Eu me sinto injustiçada com isso. Como eu disse, a raiva sempre prepara para uma ação. Só que, quando que a raiva vira um problema? Sérgio está colocando aqui das ocorrências que ele teve enquanto policial, que a Sandra colocando que a criança chorava muito, isso acontece muito mesmo. Quando a raiva é um grande problema? Quando ela é muito frequente. É aquela pessoa que escolhe comprar brigas. Ela compra brigas diretamente relacionadas a ela. Ela compra brigas relacionadas a pessoas que são próximos dela. Ela compra briga com o cara da televisão, com a política. E ela vai comprando brigas. E isso se torna algo tão comum que libera
muita adrenalina. Então ela acaba sendo viciada nessa raiva, pela essa liberação de adrenalina na corrente sanguínea. E cada vez que ela briga, ela se torna, na cabeça dela, mais forte. Eu estou ali combatendo, ou estou ali ajudando aquela pessoa a crescer. Só que nisso vai ficando tão normal que acontece isso. As explosões são banais para a pessoa. Mas também quando a raiva se torna um problema, quando ela se torna muito intensa, a ponto de ter uma agressão física. Quando você faz uma agressão verbal, xingando, brigando com a pessoa, é uma coisa. Quando eu parto para agressão física, isso está muito mais intenso. Às vezes, eu explodo com pessoas que, como eu disse, o tema é banal. Uma criança estava no parquinho, no playground. O filho brigou com... um filho brigou com outro filho. E os pais, a criança chega chorando, em vez deles entrarem e mostrar, olha, não pode, e educar essas crianças, os pais partem para agressão. Você entendeu? E daqui a pouco as crianças até voltam a brincar novamente, que se deixar, elas voltam a brincar e os pais tiveram esse ataque de fúria. O que pode também acontecer quando essa raiva se torna um problema? Quando ela dura muito tempo na minha cabeça e eu acabo afastando as pessoas. Quando a raiva se torna ressentimento, mágoa, sabe? Manja aquela pessoa que fala assim, fulano fez isso pra mim, e aí você tentou conciliar? Não, é imperdoável o que ele fez. E eu continuo ruminando, né? Que como eu falo, igual a vaca, né? Ela come, vai e volta, aquilo. Aí vem problemas de intestino, problemas de estômago, problemas de refluxo, e a pessoa não entende que o motivo que levou ela a ter todos esses problemas. E outra coisa, já foi visto que o ressentimento, quando ele é muito intenso, quando eu guardo isso, quando eu vivo isso, o tempo inteiro ruminando na minha cabeça esse ressentimento, ele vira câncer. Por quê? As minhas células começam a adoecer. Porque lembra, como eu disse, para eu adoecer, eu preciso que o meu emocional, que o meu mental, ou seja, o meu pensar e o meu sentir estejam em frequências baixas. E o ressentimento é uma frequência baixa. 24 horas, semanas, mês, anos ruminando isso, vira, sim, uma doença. Então, quando a raiva é um problema? Quando ela é muito frequente, quando ela é muito intensa e quando dura muito tempo. Agora, vamos diferenciar o que pode causar raiva nas pessoas, segundo os locais onde eu pesquisei. Existe uma causa para essa raiva, você tem que entender de onde que ela vem. Primeiro, ela pode ser diagnosticada aí, no caso, por um psicólogo e um psiquiatra, os dois juntos, quando a pessoa tem transtorno de humor. Como que? A ansiedade é um transtorno de humor, depressão, transtorno bipolar, aquela pessoa que horas está bem, horas não está. E quem tem transtorno bipolar, além do transtorno, pode também ter transtorno da explosão intermitente. Porque quando ela está vamos dizer, ela é atacada pela essa fúria, porque não soube lidar com a sua frustração, além do transtorno, gera também essas explosões de fúria. 2, quando a pessoa tem privação do sono, ou seja, ela dormiu poucas horas. Eu, por exemplo, gente, se eu durmo menos do que 7 horas, eu fico mal-humorada. Essa má qualidade do meu sono pode gerar em mim irritabilidade. Com tudo e com todos. Tem muitas pessoas que são assim. É uma das causas da raiva. Todas as vezes que você olha aí,
Aqui, ó, meu virou um câncer de mama muito raro, os meus ressentimentos, passei por muita raiva e mágoa. Eu sei, Sandrinha. Sandra é uma cliente maravilhosa minha, que passou por vários processos de ressentimento e mágoa. Baixa de açúcar no sangue. Todas as vezes que você passa um longo período sem esse açúcar no sangue, ele pode gerar irritabilidade. É aquela pessoa assim, se eu fico sem comer, eu viro outra pessoa, eu quero esganar alguém. Aí sem dormir, ainda piora isso. Outra causa da raiva, alterações hormonais. Nas mulheres, a gente tem, durante a menopausa, durante a menarca e durante os períodos dos ciclos menstruais, a gente tem mudança de hormônios como estrógeno e a progesterona, que gera o quê? Irritabilidade e raiva. Mas no homem, também a mudança da testosterona também pode gerar essa irritabilidade e raiva. Hormônios da tireoide também podem gerar essa irritabilidade. Olá, Solange, gratidão por adentrar, lindona. Outra causa dessa irritabilidade é o quê? Cobrança e estresse gerando sobrecarga. Se você é aquela pessoa que trabalha com muita cobrança, que tem problemas, né, de tudo cair no seu colo para você resolver, isso pode gerar essa irritabilidade que virá uma raiva e lá na frente ter aí essas crises e explosões e ataque de fúria. Algumas medicações, gente, também pode gerar raiva, principalmente lá no comecinho, e se ela tiver relacionada com aumentos de dopamina e adrenalina, que eu vou falar algumas dessas medicações, quando você toma lá, você fica muito irritado. Um deles são antidepressivos, como que a rupropiona, a subutramina, que também uso inclusive para emagrecimento. Uma época atrás, eu tomei a subutramina. Ela te deixa muito irritado. Você fica irritado sem entender o porquê. Quem tem déficit de atenção e faz uso da Ritalina também pode ficar irritado. Anfetaminas, quem faz uso de testosterona oral injetável pode ter picos maiores de raiva. Quem faz reposição hormonal, quem usa pílula, também, algumas pílulas que têm essa concentração maior de progesterona pode causar mais irritabilidade e raiva. E remédios que têm também cafeína e efedrina. São todas essas medicações que estão ligadas a essas alterações de humor gerando irritabilidade e raiva. Então, voltando agora, o que é a tal da síndrome do Hulk? É quando a pessoa não consegue premeditar o ataque. Impulso, né? Aquele impulso de fúria, de raiva. Só que não é porque eu tive qualquer ataque de fúria e raiva que eu vou ter parte dessa síndrome. Existem algumas características que eu vou descrever para vocês agora. Existem, inclusive, padrões. O primeiro padrão é o seguinte: você é aquela pessoa que de 2 a 3 vezes por semana, no mínimo aí de 3 meses, você tem ataque de fúria, de raiva. Você é essa pessoa? Ao longo de um ano, você teve grandes explosões. Tem que ser recorrente, tá? E tem que ser desencadeado por várias dessas características. Não é assim, eu tive uma situação de estresse e isso me deu um ataque. Não. Eu tenho que ter de 2 a 3 vezes por semana, no mínimo de 3 meses. E em um ano, eu tenho que ter 3 explosões daquelas, assim, bombásticas, que o povo chama, se brincar, até a polícia. Quando a pessoa fala assim, quando eu vi, eu tava histérico, eu tava brigando, eu tava xingando, eu tava magoando, inclusive, as pessoas próximas. Isso é um ataque, que pode ser por agressão verbal, o que eu falo, mas pode ser por agressão física, vias de fato. Eu vou lá, brigo com meu vizinho, eu vou lá, bato no esposo, ou eu vou lá, brigo com a minha irmã. Então, essa agressão física é uma coisa. E a agressão verbal, eu xingo, eu falo palavrões para essa pessoa, eu falo injúrias verbais. Agora, quando essa agressão física, eu dirijo
a uma propriedade, ou seja, eu vou lá e quebro um carro do meu marido por um ataque de ciúme, porque acho que ele tá me traindo, ou ele até tá, né, ou a mulher, né, quando ela faz isso. Quando eu vou lá e quebro uma casa toda, jogo tudo no chão. Quando eu machuco animais para descontar essa minha raiva, ou quando eu vou lá e dou porrada em outros indivíduos, isso é uma agressão física, entende? Agora, agressão verbal, eu não vou destruir nenhuma propriedade, eu não vou destruir nenhum objeto, eu não vou lesar animais, eu não vou lesar indivíduos. Eu só fico na agressão verbal. Essas agressões e essa explosão envolve o quê? Se eu não tiver algum outro transtorno que o médico diagnosticou. Por exemplo, eu tive... fulano era de um jeito, tinha um temperamento, tinha um comportamento, e aí teve uma batida no carro dele e teve traumatismo craniano. Depois disso, depois dessa lesão na cabeça, a pessoa virou outra, virou um pitbull e ele era até calmo. E isso é um transtorno causado pelo esse acidente, por essa lesão que levou ao traumatismo craniano. Aí é outra coisa. Quando essa pessoa faz uso de drogas, a gente sabe que muitas drogas levam... Gratidão pelos coraçõezinhos! Quando a pessoa faz uso de algumas drogas, né, ela fica bem agressiva. Quando eu tenho alguns medicamentos como esse, eu tenho que tomar, por exemplo, a Ritalina, um comprimido, eu tomo 2. Eu viro outra pessoa pela essa irritabilidade por conta da medicação. Bom, se eu tenho um padrão, que eu já falei, de 2 a 3 semanas, no mínimo 3 meses, ao longo de um ano, 3 ataques, é uma das características. Eu tenho agressão verbal ou física. E essa agressão, esses ataques não está ligado a, por exemplo, traumatismo craniano, drogas ou uso de substâncias. Bom, não tenho isso, aí sim eu posso caracterizar como a síndrome de Hulk. Mas também algumas doenças geram essas explosões de fúria, como o quê? A depressão, quando a pessoa sai do isolamento e a pessoa quer de alguma forma, ela fica muito raivosa, por isso que a depressão é uma raiva muito enrustida. Transtorno bipolar, como eu já falei, transtorno psicótico, psicopatia e a síndrome de borderline. São síndromes ou transtornos que geram essas explosões de fúria. Então, o que é uma característica do transtorno explosivo intermitente? É os padrões do tempo que eu já falei, essas agressões verbal ou física, mas o que outra grande característica? O indivíduo acabou de ter aquele ataque, fez aquele barraco que todo mundo falou assim, meu Deus, por isso que ele tá brigando. O que acontece com essa pessoa depois que ela tem essa explosão? Quando ela cai em si e viu que ele explodiu por uma coisa banal, que pode ser uma fechada, pode ser uma caneta, pode ser qualquer coisa que aconteça, que sumiu ou que deixou de sumir, o que a pessoa tem? Ela tem uma culpa. Às vezes, dependendo se foi um show para muitas pessoas verem, né, ela se sente envergonhado ou envergonhada, né, por ter gritado, xingado, falado tão alto com as pessoas. Algumas chegam até chorar, arrependido, mas não pede desculpa pela explosão. Por que não pede desculpa? Porque tem muita vergonha de não se conter, de não se autocontrolar. Por quê? Está muito ligado com essa intolerância à frustração quando era criança. São essas crianças, por exemplo, no caso que a Sandra colocou, essa criança que cresceu com um pai agressivo. Porque às vezes tem só agressão verbal, mas também pode ter agressão física. Esse pai para com a mãe. Como ele foi frustrado? Por que ele foi frustrado? Porque ele queria defender a mãe. E não podia, porque o pai era maior,
era mais forte. E ele foi guardando esse ressentimento e mágoa. E lá na fase adulta, era uma criancinha, vira um pitbull raivoso, brigando com todo mundo. Pode ser um pai também que subjugava, né? Colocava o filho, humilhava esse filho. Você entendeu? Então, essa pessoa, ela tem um processo de imaturidade emocional. Eu não me controlo emocionalmente, eu não sou temperado emocionalmente. Porque qualquer coisa eu não posso ser frustrado. Porque remete à infância, no caso do exemplo que as meninas deram, no caso que a Sandrinha deu, dessa criança que não podia fazer nada contra o pai mais forte. E teve que 8 homens segurar esse homem que estava agredindo fisicamente, ou até verbalmente, até fisicamente, essa mulher. E aí, eu não consegui controlar essa frustração lá na fase infantil, gera esses ataques de fúria e explosão. Sérgio diz que é calmo, só tem intolerância à lactose, tá certo. E essa pessoa não consegue controlar a sua raiva, a sua hostilidade, ele é instável efetivamente, falando porque qualquer coisa descontrola. E esse comportamento de ser instável gera a risco de violência, seja verbal ou física. Agora vamos falar das causas da síndrome de Hulk. Por que essa pessoa tem esse ataque, essa fúria? Biologicamente é explicado porque tem diminuição da serotonina. Serotonina é um hormônio do bem-estar, é o hormônio de quem é grato, é um hormônio de quem tem muito amor para doar, ele está lá em alta. Quando a serotonina está em baixa, eu vibro em frequências mais baixas, eu fico intolerável à frustração e essa baixa gera em mim esses impulsos. E que algumas pessoas, como eu já falei, pode ser viciado, inclusive, em adrenalina. Gosta tanto de brigar, compra tanta briga que se vicia nisso. É igual uma droga. Então, causas biológicas são essa, mas pode ser hereditária. Foi o exemplo que a gente falou. Uma criança aprende modelando. Meu pai, a minha mãe são agressivos verbalmente. E essa agressividade verbal ou física gera uma ansiedade nessa criança. Ela não sabe que hora que o pai e a mãe vai explodir. Ela tá sempre ansiosa, sempre ansiosa. Essa ansiedade vai fazendo parte da vida dela. Ela cresce ansiosa. Lá na frente, eu não aceito passar por processos de frustração. Isto vira uma raiva, que vira uma fúria. Então, fatores hereditários. Aspectos que geram aspectos pessoais e psicológicos. E além disso, um ambiente social. Se você cresceu com pais que sempre brigavam, que sempre partiam para os murros, entre outras coisas, são parte das causas de uma pessoa que tem o transtorno de explosivo intermitente ou síndrome de Hulk. Agora, se você é uma pessoa que faz uso de álcool constante e isso te leva a uma irritabilidade, não tem a ver com a síndrome de Hulk. Eu tirei de um site bem interessante, ela é uma médica psiquiatra, ela chama Maria Fernanda Caliani. Lá, ela é uma psiquiatra junto com a psicóloga, ela começa a desenvolver perguntas para você entender se você tem ou não essa síndrome. Aí vai a primeira pergunta, você que está assistindo. A primeira pergunta é: você explode pelo menos 2 vezes em uma semana? Esse ataque de raiva, esse ataque de fúria, gritando, xingando, elevando o tom de voz, ou até partindo para agressão física? Primeira pergunta. Segunda pergunta: os seus comportamentos agressivos são desproporcionais aos fatos que geraram? Ou seja, todas as vezes que alguém te fecha, você vira outra pessoa. Todas as vezes que você perde alguma coisa. Todas as vezes que alguém
não te respeita, alguém não te humilha, você gera isso. E isso que gerou esse ataque, ele é um fato banal que pode ser resolvido com uma simples conversa, ou você tinha que realmente fazer todo esse estardalhaço? É a segunda pergunta. A terceira pergunta: você costuma não premeditar esses comportamentos agressivos? Ou seja, acontecer alguma coisa, ou você explode, ou quando acontecer isso eu vou explodir. Tem diferença de eu explodir sem premeditar e eu planejo. Quando eu planejo que eu vou explodir, isso não é caracterizado como síndrome de Hooker. Quarto, depois que você tem esse comportamento agressivo, você costuma ter vergonha, culpa, arrependimento ou tristeza porque você gerou um estresse para todos aqueles que estavam perto, seja sua família ou seja do trabalho? Em algum momento você sentiu vergonha, culpa, arrependimento ou tristeza por ter explodido e tornado isso um grande espetáculo? Quinta pergunta: você costuma quebrar objetos independentes do valor que tem? Eu dei o exemplo, eu estava assistindo o vídeo, o time do cara perdeu, ele foi lá, tacou um objeto na televisão e quebrou a televisão. Entendeu como é que é o ataque? Ela tem tanta raiva que ela quebra o celular e joga na parede. Ela tem tanta raiva que ela arremessa o que tiver. Entende? Não é só uma dessas perguntas. Você tem que examinar todo o contexto. Essas perguntas vão te nortear. Dizer para você, bom, tudo que aconteceu tinha como evitar ou você precisava fazer isso tudo? Igual eu te falei, uma pessoa com síndrome de Hooker, ela tem um processo de amadurecimento infantilizado. Ou seja, ela não aceita ser frustrada. Porque o adulto, ele aceita a frustração, aprende com a frustração e controla temperando, porque essa frustração faz você aprender a fazer ou não fazer aquilo de novo. A criança não. Você pode observar que as crianças que dão birra em supermercados, em shoppings, que geralmente se bate, e quanto mais a mãe passa a mãozinha nela, aí é que ela aumenta o show. Quando simplesmente você ignora, ela vai perdendo a força. E eu falo isso porque eu tive 2 filhos. Tinha um deles que começou a fazer birra e a gente simplesmente deixava ele dando a birra, virava as costas e saía. Até o ponto dele vir, olha, eles foram embora. E a criança aprende. Quando eu sou um adulto com esse comportamento, é porque eu não aprendi a ser temperado. Entende? Então, dicas para você controlar a sua raiva. Por que é importante você aprender a controlar a sua raiva? Porque a raiva, como eu falei, ela é salutar, porque ela faz você pensar se você tem alguma ameaça, se você foi feita alguma injustiça, ou que rumo eu vou tomar para tal ação. A raiva, ela tem um sentido de alarme para ver o que está de errado, para você agir. Quando eu sei temperar, o que é temperar? É colocar todos os ingredientes, entendendo, se colocando no lugar da outra pessoa. Porque tem gente que tem raiva porque o fulano não cumprimentou ela de manhã. Não entende que às vezes ela tá passando por um problema que não quer compartilhar com ninguém. Ele acha que isso é pra ele. Tudo sou eu. Querem me atingir. Você quer me passar raiva. Porque você me irrita. Porque vocês me tiram do sério. Entende? É um processo seu, só com você, de interiorização. E nas causas desse autoconhecimento. Por que eu estou irritado? Por que eu agi de tal forma? Eu podia ter entendido ou parado para analisar se eu precisava fazer. Então, entende? Esse processo de autoconhecimento é muito importante. A gente consegue 24 horas não ter raiva? Não, gente. Porque eu já falei, a raiva, ela é salutar. Ela te faz você fazer algo. Agora, desde que eu entenda o sentido, pare para analisar, que é o que eu vou falar, as dicas. Respira, que a gente vai falar as dicas para você que está assistindo aí
ou que vai assistir a tentar não, porque quem tenta não faz, é ir lá e fazer, porque o adulto ele banca. O adulto, a pessoa que é adulta, ela vai lá e faz. A criança não, ela deixa pra depois. Não, sabe por quê? É porque a pessoa faz isso. Sabe por quê? Porque eu perdi isso. Sabe por quê? Entende? O adulto, ele vai e faz. Então, a primeira dica: identificar os gatilhos ou sinais precoces dessa raiva no seu corpo. Porque a raiva, ela vai se manifestando, lembra? Que ela vai aumentando a adrenalina, libera cortisol, libera outros hormônios para fazer com que você haja. Algumas pessoas ficam muito vermelhas no rosto, né? Você vê que a pessoa tá com raiva, ela fica vermelha. Às vezes fica vermelha aqui na garganta, aqui ó, no dorso, nas costas, nos músculos, ela fica muito vermelha. Tem algumas pessoas que quando ela fecha o punho, ela tá dizendo, eu estou no meu limite, eu vou explodir. Ou quem é assim já tá explodindo. Então, eu vou controlando, mapeando esses sinais. Fechei o punho, as minhas mandíbulas ficam contraindo e relaxando. Eu tenho aquele olhar de fúria, sabe? Aquele olhar que se a pessoa jogar, sai fogo. Então, é uma forma de eu mapear tudo isso que gera ou antecede essa raiva, esse ataque de fúria. E eu vou pensar assim, o que eu estava fazendo quando eu tive esse ataque? O que foi dito? O que aconteceu que eu não vi? Estava lá quebrando tudo ou saindo de mim. Eu vou mapear. Olá, Aida querida, gratidão. A Aida, gente, é uma terapeuta maravilhosa. Em breve vamos fazer uma live juntas. Aida, eu tô falando aqui das dicas para você mapear essa raiva, para começar a olhar esses sinais e entender qual foi o padrão que desencadeou essa raiva, que virou uma fúria, que virou esse ataque, essa explosão. Então, a primeira é mapear quais são os sinais físicos que eu tenho. É a primeira dica. A segunda dica, eu tentar afastar o foco. Que foco é esse? Se é o meu marido, se é o meu filho, se é o meu chefe que me causa esses sinais que eu já descrevi, acabei de descrever, eu vou lá e me afasto, vou no banheiro, vou tomar uma água, vou tomar um café. Quando iniciou os sinais, eu vi que eu comecei a ficar, inclusive taquicárdico, né? O coração começa a acelerar para você lutar e fugir, que são sinais do nosso corpo. Quando eu vou lá e me afasto fisicamente, é como se eu esfriasse esse sensor, esse motor que tá ali impulsionando para eu agir e brigar. Então, quando eu vou mapeando, eu vou entendendo que fulano falar isso vai desencadear. Então eu peço, se eu tenho intimidade, eu peço que você não fale mais nesse tom. Tá vendo essa situação? Isso me irritou muito. Eu podia ter agido de outra forma? Podia, mas você também podia fazer a sua parte, fazendo isso e aquilo. Isso é ser adulto, entende? Tempo antes, você sabe assim, que o seu filho te faz tal coisa que te irrita. O que você pode, tempos antes de você falar, ou seja, fazendo agressão verbal, ou até agir, né, para revidar o que a pessoa falou, o que a pessoa fez, você respira 30 segundos. Vai para algum lugar, respira, pratica a respiração, conte até 10, né? A história, vou contar até 10, não vale fazer assim, não. 1, 2, não é assim. É 1, mesmo que você tenha raiva, o 10 é para você estar respirando, porque se você não sabe, quando você tá com raiva, até a respiração fica ofegante, porque você esquece de respirar. Um ataque de fúria, por que as pessoas ficam todas vermelhas? Porque a respiração, tudo vai para a periferia. Então você fica às vezes sem respirar, sem oxigenar o seu cérebro para pensar diferente. Então eu vou respirar, eu vou ativar o meu ponto racional, sem ser tão emotivo, sem ser tão imaturo, e não tomar as ações de acordo com essa emoção. Ou seja, você tem que ser menos impulsivo. Quarto,
criar o kit raiva. O que é o kit raiva? São estratégias para diminuir essa raiva. Como que é? Mascar chiclete. É uma estratégia. Fazer um exercício de relaxamento. Eu tô com muita raiva, eu tô vendo que eu tô começando os sinais, fulano fez. Eu vou contrair minha mão e soltar. Eu vou contrair os meus músculos e soltar. E vou promovendo esse relaxamento. Se você consegue fazer com a respiração junto, melhor ainda. Eu vou promovendo essa contração de ombro, punho, de braço e relaxando, eu vou diminuindo, esfriando esse sensor. Entende? Aí, quando eu tiver mais calmo, eu posso até usar também de artifícios do kit raiva. Eu vejo um vídeo que me deixa feliz, tranquilo. Eu vejo um vídeo do meu filho, do meu pet. Eu vou elaborando. Ou coloque algo muito engraçado para você, que te remete, deixa já salvo nesse lugar, e quando tiver, você tirar esse foco. Mas Larissa, eu não vou conseguir ver esse vídeo com a mesma graça. Sim, mas eu vou tirando o foco, eu vou diminuindo esse sensor, eu vou esfriando esse sensor. E última dica, criar um antídoto da raiva dessa pessoa. Porque quando eu tenho um antídoto para essa raiva, eu vou conseguir raciocinar de forma menos impulsiva e de forma mais racional, entendendo quais são os motivos. O que ele fala é o seguinte, de onde eu tirei esse texto. Você entender por que essa pessoa cometeu essa injustiça com você, por que essa pessoa frustrou você. E quando você começa a entender o que aconteceu, você começa a imaginar o contrário. Se ela não tivesse me frustrado, feito essa injustiça, não ficasse pensando por que ela fez, não. Imaginar exatamente o contrário. A pessoa furou com você um encontro. Você fala assim, que bom que ela foi nesse encontro. Por quê? Quando você alimenta que ela não foi, cometeu injustiça e você quer saber o motivo, você aumenta de novo esses hormônios e gera mais ansiedade, raiva e fúria. Então, eu vou fazer o antídoto. Eu vou ficar como, ou olhar isso como observador. Como se você fosse tivesse vendo essa cena numa tela de cinema e você tivesse ali no banco observando essa tela. O que aconteceu? A pessoa me deu sinais disso? A pessoa me irritou? Ou eu já tinha a minha raiva e ela só foi o que eu falei lá no começo da live? O barco que bateu, o barco vazio que bateu na pessoa. Então, isso tudo são coisas que você pode começar a aprender. As técnicas são maravilhosas, gente. As técnicas de Theta Healing vai, inclusive, nessa criança que foi que a Sandra falou aí, essa criança vai crescer com crenças limitantes que é normal agredir verbalmente. Todas essas crenças decorrem de... É normal gritar, é normal fazer barraco, entendeu? Quando eu faço o Theta Healing, eu vou ressignificando isso, retirando essas crenças que elas não são a verdade. O The Work faz isso, o FT muda esse foco batendo em meridianos. A multidimensional vai além disso, ela vai em busca daquilo que te gerou, às vezes uma crença raiz, que te gerou em dimensões diferentes essa raiva, porque às vezes você está carregando coisas aí, ó, de muito tempo atrás. Então, todas as técnicas, elas são grandes aliadas para você entender de onde vem essa raiva. Essa raiva é sua ou você comprou? Ou essa raiva, você gosta dela de forma inconsciente, você gosta dela porque ela te impulsiona, ela te faz agir. De onde vem essa raiva? Só você pode começar a estudar. Olá, Cássia querida, gratidão por adentrar. Só você pode entender, porque muitas pessoas, gente, não tem explosões, mas ela guarda essa raiva, e essa raiva, por algum motivo que eu não externo, ela... Olá, Kathleen, gratidão por adentrar. Quando você não consegue externar essa raiva, eu engulo ela. E aonde que ela vai parar? No meu fígado. Já fiz uma live sobre isso. Tá lá atrás. O fígado
é esse grande sintetizador das emoções. Aí você não entende porque sua digestão tá ruim, porque você sente como se estivesse queimando tudo por dentro, você não sente porque na hora de fazer toda a parte digestiva você parece que comeu um pouquinho, parece que comeu um boi, aí você tem gastrite, tem úlcera, e você não entende porque você não explodiu, mas ingeriu isso, engoliu isso, e isso tá aí, ó, remoendo dentro de você, entende? Então, já falei das dicas, e você tem que entender de onde que vem isso. É sua essa raiva? Por que você é tão intolerável à frustração? E te convido, nesse processo de amadurecimento, entender quem é você. Por que eu sinto? Por que eu tô comprando briga? Sou eu ou eu tô copiando? Tô seguindo padrões? Isso tudo as técnicas podem te ajudar. Inclusive, na constelação a gente vê que existe, pela exclusão de alguém da família, alguém se torna muito raivoso porque não aceita essa exclusão. Todas as técnicas, cada uma tem um sentido, uma forma diferente de você mudar, transformar. E toda transformação é um processo de autocura. Bom, eu gostaria de ler para vocês algo, porque assim, o inverso da raiva é sentir gratidão. Todas as vezes que eu sou grato, que eu amo a mim mesmo, eu agradeço tudo que eu tenho, eu vou começando nesse processo de autocura, me autocontrolando, sendo mais temperado ou temperada. Aí vou ler algo sobre a Oprah, né? Aquela apresentadora de TV e empresária. O que ela fala? Eu comecei sendo grata pelas pequenas coisas e quanto mais gratidão sentia, maior se tornava a minha riqueza. Isso acontece porque aquilo em que você se concentra se expande. Presta atenção nessa frase. Tudo aquilo que você se concentra se expande. Se você concentra na raiva, o que vai expandir? A raiva. Se você se concentra no amor, na temperança, no autocontrole, é isso que vai expandir. É um processo. Então, o que você está concentrando e o que você está expandindo? Portanto, quando se concentra no que há de bom em sua vida, você cria mais do mesmo. Uma enxurrada de oportunidades, relacionamentos e até mesmo dinheiro veio em minha direção quando eu aprendi a ser grata por tudo que acontecia em minha vida. Inclusive aquele que te irrita, sabe? Se ele me irrita, o que tem nele, que é o que a gente vai falar mais pra frente, o que tem nele que é espelho pra mim? Porque é muito fácil apontar o dedinho, né? Mas o que tem nele? Olá, minha querida! Oi, Dri! Tá sem som? Às vezes é alguma coisa lá que você colocou. Sai e entra de novo, tá? Entra rápido porque eu já tô no final. Mas é porque às vezes na hora de entrar dá algum probleminha. Sai e entra de novo que você volta com som. Então, a gratidão faz você enxergar, inclusive, o que é espelho no outro. O que eu estou provocando essa irritação no outro, mas que muitas vezes é o que eu não quero enxergar em mim. Porque pode também, nesse espelho, por exemplo, que bom, André, quando o outro me irrita, às vezes eu quero ser como o outro. Por exemplo, eu sou extremamente responsável, sou uma pessoa que, né, estou no meu processo de detox de perfeição, que eu falo que toda pessoa que é controladora é muito perfeccionista. Como eu sou nesse processo de detox, né, que é um processo, eu vivi com mulheres assim, cresci com todas da minha família assim, por isso que é um processo de detox. Eu, às vezes, me irritava uma pessoa que era muito irresponsável. O que isso está me mostrando? Que no fundo eu não queria ser tão perfeccionista, tão controladora. Entende? O que o outro te mostra? Quanto mais uma pessoa me irrita, é algo que eu espelho dentro dela. Para aquilo que eu tenho
diferente ou aquilo que eu gostaria de ser e não consigo. Vale a dica. Lembrando aqui que eu vou ler outra coisa bem interessante sobre a gratidão. Porque quando você é grato, você se ama. Quando você se ama, o meu processo de temperança, de conseguir controlar é fácil? Lógico que não, gente. A pessoa que ela é explosiva, ela tem que tentar não, ela tem que fazer um processo inverso da vida inteira. Tem que abolir essa palavra tentar, gente. Quem tenta é uma pessoa que é imatura emocionalmente. O adulto, ele vai e faz. Então, leve a gratidão para onde quer que você vá. Mergulhe suas paixões, relacionamentos, atitudes, situações cotidianas na magia da gratidão para que todos os seus sonhos se realizem. No futuro, se a vida lhe apresentar uma situação difícil sobre a qual você não parece ter nenhum controle e você não souber o que fazer, em vez de se preocupar ou sentir medo, volte para a magia da gratidão e agradeça por tudo o mais em sua vida. Quando agradecer conscientemente pelo que há de bom em sua vida, as circunstâncias relacionadas à situação difícil mudarão como num passe de mágica. Olha o que o Alcorão fala. Eu tirei isso tudo desse livro, Magia, né? A Magia, da Honda. Nós mostramos o caminho ao homem. Ser grato ou ingrato é escolha sua. Quando eu estou nesse processo meu de cura, inclusive de alcançar vibrações diferentes, como eu falei, na escala de Hawkins, cadê minha escala? Ó, deixa eu mostrar para vocês. A culpa, a ofensa, a vergonha, a tristeza, a raiva, tá aqui embaixo. Eu só consigo prosperidade e abundância em todos os sentidos, porque eu posso ser próspera em saúde, eu posso ser próspera em dinheiro, eu posso ser próspera em oportunidades. Eu só consigo alcançar isso tudo quando eu vibro acima de 200 Hz, que é ter confiança. Abaixo disso, eu só vou atrair aquilo que eu estou dando foco. Quanto mais eu estou dando foco em raiva, é impossível vir algo como, ó, lá em cima, coragem, disposição, aceitação, razão, amor, perdão, otimismo. É tudo acima de 200 Hz, gente. Isso aqui é frequência. E o universo não é o que você pensa, é o que você sente junto. Lembra? Eu penso, eu sinto, eu vibro. Quando eu vibro, lá em cima, o universo, Deus, quem que você queira chamar, ele só entende a sua frequência. E ele vai captar e trazer para você aquilo que você focalizou, aquilo que você deu e está ali pensando e sentindo. Porque às vezes eu penso alguma coisa, mas eu sinto outra. E quando eu sinto incongruência do que eu estou pensando, eu expando para o universo me dar mais. A abundância está lá em cima. Não tem como eu receber coisas com raiva, com ofensa, com falta de perdão, com impaciência. Não tem como. É incongruente. Aí você fala assim, tudo acontece comigo, porque eu tive uma explosão. Acontece por quê? Porque você criou isso. Com o que você pensou, com o que você sentiu, expandiu. Só mandou para o universo. Aí você não entende por quê. Fulano te trai. Porque você não recebe uma promoção. Porque você não tem amigos, os seus amigos viraram as costas. Porque você estava ali e aconteceu alguma coisa no trânsito, no trabalho, não sei. Tudo foi você que atraiu. Inclusive a explosão. Porque a explosão do síndrome de Hulk, da transtorno explosivo intermitente, é uma pessoa que não aprendeu a controlar. Quem? A pessoa mais importante, ela mesma. Controlar os sentimentos. É um processo, por isso perdoe-se quando você tiver. A partir das dicas que eu mostrei, esse perdão e entender que você precisa
entender de onde que vem, o que eu comprei da minha mãe e do meu pai, o que eu estou repetindo padrões, por que acontecem essas coisas, e parar de ser vítima e ser adulto e adulta de si mesmo e mudar os seus comportamentos e padrões, as coisas caem no seu colo. Por quê? Eu estou em congruência, eu mudei a minha frequência com o que eu penso, com o que eu sinto. Deus só vai fazer o que você está expandindo. Aí se você expande em vibrações e frequências baixas, não tem jeito. Você quer um desse, Dri? Vou comprar pra fazer pra você, tá, minha linda? Gente, era isso que eu tinha que passar. Já tá quase na hora de encerrar, que senão o Instagram me deleta. Eu preciso salvar a live. Eu agradeço a todos vocês que deixaram um pouquinho do tempo. Desculpa, Adri, não ter colocado você, porque já estava no final, senão eu não consigo salvar. Semana que vem eu vou ter uma convidada que vai falar de bioenergética. Já viu essa técnica? Gente, eu fiz, é maravilhosa. O que é bioenergética? Ela mexe com a energia do seu corpo. Falando, o seu corpo fala. Eu já falei várias lives a respeito. O seu corpo fala com você. E a minha querida Jussara vai falar sobre bioenergética. O que você pode, com essa técnica, ajudar o seu corpo no processo de cura. Gente, gratidão por estarem aqui. Não esqueçam, depois que eu salvar, vai lá e faz um comentário, porque o Instagram vê que isso é pertinente, que foi uma live legal. Falei para as pessoas no começo da live, eu montei um canal agora, recente, o meu canal no YouTube, vai lá e me siga, chama Metamorfose Emocional, hashtag Larissa Maciel. Me siga lá no YouTube também, que em breve eu vou estar fazendo no Instagram e no YouTube. E gratidão a todos que estão aqui. Eu agradeço a oportunidade de vocês me ouvirem um pouquinho. Mande para quem precisa passar por esse processo de autocura. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Fiquem com Deus. Até terça que vem. Vou falar mais um tema legal para vocês aprenderem esse autoconhecimento e assim participar do seu processo de autocura. Um beijo. Fica com Deus. Beijo, Dri. Beijo todo mundo. Até mais.